Boa noite, gente linda. Mais uma vez, uma passagem belíssima do Senhor Jesus, hoje bem pequenina, porque hoje eu vou dar para vocês um pedacinho do nosso livro Nova Jerusalém. E a partir de hoje eu vou colocar trechos pequeninos explicando o livro. Passagens às vezes salteadas, sem dar seguimento, porque depois vocês vão ouvir aí em áudio, né? O nosso livro que nós vamos publicar. Já pelo menos, eu acho que a metade já está sendo lá gravada. É um locutor aqui da cidade que está fazendo no estúdio a gravação do nosso livro Nova Jerusalém. Então hoje nós vamos para Marcos, no capítulo 2, onde ele traz do versículo 23 até o versículo 28. Então são 5 versículos só, bem pequenininho. O título é Jesus é Senhor do Sábado. Por que isso? Por que Jesus se diz o Senhor do Sábado? É porque os escribas e fariseus daquela época, os judeus, eles tinham uma situação de respeitar o sábado e que no sábado você não pode fazer nada. Já contei várias passagens para vocês e para mim a mais absurda é um pai de família que vai catar uns gravetos lá num mato qualquer para poder levar para casa e queimar, porque naquela época era fogão a lenha, para fazer lá um caldo, fazer uma sopa, porque os filhos estavam com fome. E Javé, que estava por aí, esse Deus bíblico, maluco da cabeça, ele viu esse homem catando graveto e era sábado. Então ele dá ordem para aqueles discípulos de Moisés que fossem lá e apedrejassem aquele homem. Engraçado, né? Eles jogam pedra no homem, mas ferem quase que à morte, porque o homem estava catando graveto no sábado. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Catar graveto no sábado é proibido, porque tem que respeitar o sábado, que é o dia de descanso desse Deus, como se Deus precisasse descansar, né? Se nem a gente tem um sábado para descansar, imagina Deus precisar trabalhar 6 dias e descansar no sábado. Esse descanso dele, todo mundo sabe que é um sono profundo, que é um estado de coma em que ele caiu. Ele trabalhou realmente na criação, mas ele não descansa, ele cai, ele fica em coma. Isso aqui é o respeito do sábado. Então, o homem é apedrejado. E qual que é a minha pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vamos raciocinar comigo? Catar graveto no sábado para acender um foguinho, para fazer um caldo para os filhos que estão com fome, não pode, não. Mas catar a pedra para jogar no homem, pode. Não é louco isso? Porque eles não tinham pedras nas mãos, eles tinham que catar por ali as pedras daquele terreno arenoso que era muito comum naquela época. Isso podia. Então, o mal pode, o bem não. Muito doido, gente. Então, essa implicância com Jesus era muito grande. Eu não sei, sabe? Parece até que Jesus tinha vontade de picaçar, de pirraçar esse Javé. Porque era um tal de curar no sábado, e eu dou razão a ele. Porque se me proibir de fazer um bem, seja lá na segunda, na terça, no domingo, qualquer dia, aí que eu vou fazer. Porque ninguém pode achar que tem um dia dedicado ao Senhor que nem casa você pode varrer. Sabe? É umas coisas meio loucas isso. Então, Jesus vai mostrar para Javé que ele é o dono do sábado, ele é o Senhor do sábado. Não é o sábado que vai comandar em mim, eu que comando o sábado. Que loucura é essa? E não é só essa passagem não, viu, gente? São muitas. Eu mesmo já trouxe várias aqui, em que Jesus faz umas reflexões com esses escribas e fariseus a respeito de ajudar os outros no sábado. Tá? Inclusive tem aquela passagem belíssima que ele pergunta:
Se um boi seu cair num valado é um brejo, é um lugar escorregadio. Se um boi seu cair no valado, você não vai lá tirar no sábado para ele não morrer? Para você não perder esse boi, essa vaca, o seu gado, a sua ovelha? Você não vai? Por que eu não posso curar no sábado? Uma pessoa que é aleijada, que é cega, que é surda, que é muda. São leis assim esquisitas, sabe? Então, Jesus é o Senhor do sábado. Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Vamos lá? E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Passando pelas searas é onde ele passava para pregar, para curar, para ensinar, para consolar. Seara, trabalho, né? Então, era sábado. E passando por ali, aqueles discípulos, aquele povo que andava atrás dele, ajudando a ele, aprendendo com ele, começa a colher as espigas nas beiradas da estrada de algum terreno que era de alguém que ali plantou milho. Eles começam a colher as espigas para comer, porque eles estavam com fome. Eles viajavam muito a pé por aqueles desertos. Então a fome era muito grande. Eu já fiz isso, já roubei cana do quintal dos outros, goiaba. Quem não já fez isso na infância? Na minha época, né, gente? Porque hoje as crianças não podem sair nem na porta de casa, né? Assim, ficar tudo preso, tudo prisioneira. Porque se sair, alguém pega ela para fazer maldade com ela. Mas a gente era solta, eu fui criada na roça, fui criada solta. Então, se eu passasse em frente a um terreno que tivesse uma fruta, ou mesmo a tal espiga de milho, e onde eu nasci tinha muita cana, não sei se ainda tem. Na mesma hora eu catava uma cana daquela. A gente não tinha, na inocência da criança, ela não tem essa noção de que esse terreno é meu, aquele terreno é seu. A gente é igual os animaizinhos, que vai lá e pega a verdura do outro, come o alface, os pássaros que comem a horta do outro. Então, os discípulos vão lá e pegar as espigas. Quem estava ali com eles? Fariseus. E os fariseus lhe disseram: vês, olha isso. Por que fazem no sábado o que não é lícito? Por que eles estão fazendo isso no sábado, colhendo espiga para matar a fome? Não pode, porque hoje é sábado. Não pode pegar espigas, né? Nem matar a fome. Vocês têm que esperar da meia-noite do sábado, acabar o sábado, para depois saciar a fome com as espigas. Aqui, eles não estão nem questionando o caso de pegar a espiga lá da plantação de outrem. Não. Eles estão questionando e que não pode pegar espiga no sábado. Ai. Mas ele disse-lhes, Jesus responde: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Ele faz uma pergunta. Vocês não, já que vocês são doutores da lei mosaica, já que vocês estudam tanto a Torá, as leis de Moisés enviadas por Javé, será que vocês nunca leram que aqueles que seguiam junto com Davi, o que eles fizeram quando eles tiveram fome? Como entrou na casa de Deus? Qual que é a casa de Deus? São esses templos que fala que Deus está lá dentro. No tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e aí eles comeram os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então Jesus aqui está perguntando: vocês nunca leram que todos os seguidores de Davi e também Davi estavam com fome?
e entraram lá no templo, né, daquele tal sacerdote, e vai a Abiatar, e vão comer os pães que só os sacerdotes podiam comer. Por que só o sacerdote pode comer o pão? Por que as pessoas estão com fome e não podem ir lá e comer o tal do pão? Porque o pão era sagrado, porque o pão era bento, porque o pão estava em cima do altar. Então teve uma passagem assim, aliás, eu nunca li essa passagem, porque eu não sou estudiosa do Velho Testamento, não. Além de comer, ainda deram para todos aqueles que estavam seguindo Davi. Então, todos se alimentaram daqueles pães que eram só do sacerdote. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É profunda essa frase de Jesus. O sábado ele tem que servir ao homem, e não o homem servir ao sábado. Se você está passando mal, você vai procurar um médico, se é no sábado, é no sábado. Se tem um acidente, alguém vai ficar ferido, uma fratura exposta, ou uma contusão cerebral, sei lá, está passando mal, uma pessoa que desmaia, ou que está tendo um ataque cardíaco, se é no sábado, vai procurar ajuda no sábado. Se você está com fome, no sábado, você vai procurar uma comida no sábado. Então aqui, ele tá, com essa frase, ele coloca os escribas e fariseus no bolso. Ora, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é maior do que o homem? O sábado é maior do que a necessidade do homem? Muito perigoso isso. Muito esquisito. São certas esquisitices que fica difícil da gente entender, né? Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Fiquem, caladinho, calados. Eu sou o Filho do Homem. Jesus nunca falou que ele era Deus, tá, gente? Ele sempre chamava de Filho do Homem, do ser humano. José e Maria são seres humanos. Ele era um ser humano. Ele tinha corpo, ele tinha fome, ele tinha necessidades. Apesar de ser aquele espírito de escola, aquele espírito de luz, que fazia tantos prodígios, mas ele nunca falou que ele era Deus. Eu e o meu Pai somos um, uníssonos em pensamento, em sintonia com meu Pai, que é o Deus bondoso, o Pai, o nosso Deus, e não aquele que usurpou o nome de Deus e começou a se dizer Deus. Sim, gente, isso é ensinamento antigo, isso não é novo, não. Essa questão desse Deus impostor não surgiu com a revelação cósmica, cujo codificador é Jean Vauelan. Não, isso é coisa muito antiga, está lá nos livros antigos, essa questão desse Deus tirano, chamado Jeová, ou Javé, ou Alá, ou Caos, ou Kagen. Tem nome para dar com sobra. Cada lugar que ele chegava e ia dominar, ele se colocava um nome. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Eu não entendo essas pessoas. Fala que são cristãos, cria uma facção religiosa, que para mim é mais um aceito do que tudo, e ficam sem trabalhar e prejudicando até mesmo a sociedade, a população daquele lugar, porque não pode trabalhar no sábado. Então criaram o quê? O descanso no domingo e o sábado também, né? Para descansar, para não fazer nada. Que coisa mais esquisita, gente. Até mesmo criar
que o dia do descanso não é domingo, descansar no sábado, aí dá lá, vai lá. Mas você não atender alguém que precisa, você não poder pegar um espigo de milho porque está com fome, você não poder catar um graveto porque hoje é sábado, você não poder curar um cego de nascença, você não poder mandar um paralítico andar, curar aquele paralítico para ele ficar de pé e nunca mais ficar deitado numa cama eternamente, sem poder se movimentar, porque parecia que aquele homem era tetraplégico, né? Só porque é sábado, eu sou o Senhor do sábado. Não é o sábado que me manda, eu é que mando no sábado. Então fica aí, Jesus é o Senhor do sábado. Vamos à nossa frase, que é a mesma da última vez que nós colocamos. Hoje eu pretendo mudar para outra, viu, gente? E essa frase, como eu disse para vocês, essas duas frases, elas vão até junho. Foi a minha proposta com Jesus. E em junho nós vamos começar a trabalhar uma outra. Também um ano. Quem sabe um ano estudando uma frase, a gente aprende Jesus. Então eu estou compilando, catando as mais máximas, né? Estou sendo... É um pleonasmo aí, né, gente? Eu estou sendo repetitiva. São as máximas de Jesus. Então, só em junho que nós vamos mudar. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia, misericórdia quero, gente, eu vou voltar, porque eu me confundi com a outra. Desculpa, tá? Tem dia que eu tô meio lelé da cuca, meio maluca. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Pensa comigo, o que significa? Eu quero misericórdia, mas eu não quero sacrifício de ninguém. Não condenaria os inocentes. Vai ver o que é misericórdia. Coloca a misericórdia dentro do seu coração. Para de sacrificar inocentes. E quem são os inocentes? Para mim são todos. Isso aqui, esse planeta, isso aqui é uma prisão. Nós somos colocados aqui, os portais são fechados, nós ficamos aqui presos. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Bilhões de anos. E voltando para fazer as mesmas coisas, para satisfazer essas mentes, essas criaturas que se alimentam dos nossos medos, dos nossos traumas e dos nossos sofrimentos. Quantas vezes já reencarnamos e quantas vezes já fizemos as mesmas coisas? Me conta, o que você acha? Olha aí para trás para os bilhões de anos. Olha para dentro de você e veja suas tendências. Se às vezes não passa pela sua cabeça uma má tendência de matar, de roubar, de corrupção, de fazer algum desvario sexual, e viciações, e quantas mazelas tem aí. Mas também, quantas vezes passa coisas boas pela sua cabeça? Perdoar, amar, ser manso, ser pacífico, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa que leva esperança, que abraça o próximo, que sustenta, que ajuda, que melhora a condição do próximo. Então, está aí o ensinamento de Jesus sobre a misericórdia, principalmente com os inocentes, principalmente com aqueles que precisam de médico, com aqueles que são doentes. Mas por quê? Nós queremos conviver só com os sãos, os bonzinhos, a boa ovelha, que é aquele filho obediente, que é aquele marido maravilhoso, que é aquela esposa que é uma verdadeira princesa, né? E a gente fica recusando os sapos na nossa vida, principalmente quando a gente tem que engolir o sapo. Eu sei disso. É onde Jesus veio dizer:
Não sacrifica os inocentes. Essa criatura que está cometendo esse erro, que está tendo esse desvario, ela precisa de misericórdia. Porque aquele que é bonzinho, esse não. Esse já está no caminho, já se arrependeu e já não está fazendo mal mais. Aprendeu a perdoar e a perdoar-se. São os inocentes. Olha a sua volta. Analisa a situação do morador de rua, daquele que rouba, daquele que comete aí um delito. Coloque-se no lugar dele. Eu estou procurando fazer isso. Eu coloco no lugar daquela criatura se eu também não faria. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa super friorenta. Eu tenho um frio, na época do frio, eu sou gelada da cintura para baixo. Eu costumo brincar aqui em casa que da cintura para baixo eu sou morta no inverno. Eu acho que o meu corpo já está morto, a metade dele. E por eu sentir muito frio, se eu tivesse que dormir na sarjeta, embaixo de uma marquise, com aquele vento cortante, com aquela chuva gelada aqui na minha cidade, Juiz de Fora, é muito frio, aquele vento que corta, que fere. Você sabe o que eu ia fazer? Eu ia beber cachaça. Porque se o meu dinheiro não dá para comprar um cobertor, eu também nem tenho, aí um trocado que eu ganhar na rua dá para beber uma pitulinha, ó, mandar para dentro, desmaiar, dormir e não ver o frio. Ainda mais que ela vai esquentar o sangue. Não estou levantando a bandeira do vício do álcool, não. Estou dizendo sim. Sim. Então eu não posso julgar. Aquele que está com fome, e a fome aumenta o frio, vocês sabiam disso? Nosso sangue, né? Vai gelando. A fome, a fraqueza, dá aquela sensação até que vai desmaiar. Quer outro exemplo? Eu sou uma mãe coruja. Se eu chegasse em casa do trabalho e visse meus filhos com fome todo dia, chorando, pedindo um pedaço de pão, um prato de comida, eu roubaria o pão na padaria. Você não? Roubaria. Eu roubaria o legume que o mercado muitas vezes joga fora, que o agronegócio está jogando caminhões e mais caminhões de legumes e frutas fora. Eu roubaria. Talvez eu fosse para a cadeia, porque quem rouba muito não vai, mas quem rouba um pão vai. Eu fosse para a cadeia, mas seria a solução momentânea. Eu sei que vocês estão me chamando de louca, que não deve roubar que é dos outros. Mas, se nós vivêssemos numa sociedade que dividisse as riquezas que tem, não precisaria ninguém roubar de ninguém. É só dividir. É o que Jesus disse ao mancebo de qualidade. Vai, vende todos os seus bens e divida com os pobres. Ele não precisa roubar, porque ele tem. A terra pertence a todos. Então seriam bens, o pão seria de todos. Os cereais seriam de todos, os legumes seriam de todos, o agasalho seria para todos. É isso aí, que é não sacrificar o inocente. Gente, eu vou contar para vocês um trecho logo no início do livro Nova Jerusalém. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto. Eu estou me achando muito longe de vocês hoje. Eu gosto muito de contar história. E o livro começa com um susto que eu levei quando eu percebi que eu estava dentro de uma nave. Me faltou o ar, eu tive medo, eu tive até um pouco de pavor, tive que respirar fundo para poder me controlar. Bom, esse pedacinho até já contei para vocês. O livro começa com o susto que eu levei. Quando a nave chega lá, um campo verdejante maravilhoso, de pouso,
de nave, pouso emergencial. Não que ela pouse no chão, ela fica, não sei calcular essas coisas, mas eu calculo uns 30 metros de distância do chão. A gente desce, eu desci, com mais ou menos umas 100 pessoas que estavam dentro dessa pequena nave. Essa é a pequena, tá? A gente desce lá de dentro numa espécie de teletransporte, que faz assim. Quando a gente vê, a gente está lá no chão. Mas é questão assim, de fração de segundo. Você já desce no meio daquela energia, daquela luz. E aí tinha uma fila. Mas essa fila não é essa fila de espera, de ficar toda a vida ali esperando. Ela tinha um curso. E se a gente quisesse sair desse curso, não tinha jeito. Era como um eletromagnetismo, uma energia, tivesse nos que eu falo sou eu e mais os 100, 99, que estavam na nave comigo. Se a gente quisesse sair dali para ver as belezas em volta, aguçar a nossa curiosidade, que era muito. Eu, por exemplo, estava explodindo de curiosidade. Um pouco de medo, mas a curiosidade era muito maior. A gente não conseguia sair. Então, é tipo um curso que a gente vai seguindo impulsionado, porque não dava tempo para parar. Porque quando aquela nave que a gente chegou subiu, já estava baixando outra, com mais gente. Essa fila estava nos levando a uma cabine. Não era uma só, não. Era depois que eu fui ver, tá, gente? Nessa hora eu não conseguia ver isso tudo, não. Mas são, assim, dezenas e dezenas de cabines. Quando chegou a minha vez ali, eu entrei. A porta abre automaticamente. Aí a gente é impulsionado a entrar. Vamos dizer que essa cabine tinha assim, uns 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Gente, a porta veio, fechou. Quando a porta fechou, eu fiquei olhando dentro. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E pude ver a cabine. Vocês não fazem ideia. Que pintura! Uma coisa azulada, misturado com cinza clarinho, com branco, uma decoração toda almofadada, igual esses elevador chique, que é almofadado, para quem ali estivesse levando um susto, é sozinho, tá, gente? Levando um susto, por um caso cambaleasse, para não se machucar nas paredes. Gente, aí eu olhei para o chão. Quando eu olhei para o chão, eu fiquei extasiada. Era um chão, tipo um tapete, com tudo enquanto é tom de azul que vocês possam imaginar. Era como se fosse uma pintura de aquarela, aquela coisa suave, muito suave. E essas cores dançavam embaixo dos meus pés. Não é parado, não. Aquilo ficava misturando. E lá por baixo, é difícil explicar, gente. A gente não consegue explicar aquilo que o outro não vivenciou. Só a hora que vocês chegarem lá e que vocês vão ver que tapete é aquele, o que é aquilo. Por baixo desses tons eram flores, tipo rosas, mas não é rosa. É uma flor toda cheia de pétala, a coisa mais bonita. E elas ficavam dançando entre elas, e por baixo delas eram as folhas todas em tons de verde, mas muitos tons, do clarinho ao mais escuro, que ficava lá por baixo dançando. E de repente, gente, isso tudo que eu estou explicando está levando muito tempo, mas o acontecimento era fração de segundo, tá? Porque eu passei por essa cabine várias vezes. Então, foi que eu escutei um barulho vindo do teto, jorrando uma energia em todo o meu corpo. Gente, vocês não fazem ideia. Aquilo veio caindo, mas me deu um bem-estar, Era como se eu estivesse levando uma corrente, sei lá que corrente,
passando pelo meu corpo, me limpando, me higienizando em tudo, do fio de cabelo até o dedão do pé. Eu fui sentindo um bem-estar, uma leveza, que se eu bobeasse, eu ia levantar do chão, de tão leve, sabe, volitando aquela coisa leve. E aí eu tive curiosidade de olhar para o chão. Quando eu tive curiosidade de olhar para o chão, uma voz robótica disse assim: movimente os seus pés. Foi quando eu olhei para o chão, gente. Aquela beleza que eu tinha visto tinha ficado gosmenta, era tipo um ocre misturado com um verde escuro, um amarelado, desculpa a expressão que eu vou usar, tipo um produto de uma pústula. Quando eu olhei para o chão, eu tive nojo. Eu pensei, gente, isso aí é o que saiu do meu corpo. Será que é? E aquilo foi sugando. E confesso para vocês que eu tive medo daquele sugar meus pés. Eu comecei a pular e comecei a encostar nos cantinhos das paredes com medo daquele sugar meus pés. Olha que coisa mais louca, que coisa mais esquisita. Gente, só sei que quando isso aconteceu, a porta se abriu do outro lado dessa cabine, me convidando a sair. Pode sair agora, você já está limpa. A gente já tirou a sua sujeira. Que vergonha que eu fiquei. Fiquei com vergonha. Quando eu saí daquela cabine, eu sou muito curiosa. Eu olhei para trás. O tapete já tinha voltado à beleza que estava anteriormente, já estava todo arrumadinho de novo, com aquelas flores lindas desenhadas, tipo uma aquarela suave, uma coisa muito suave. Já tinha voltado tudo ao normal. Eu falei, gente, que coisa mais bonita. E foi aí que eu vi a porta se fechar. É lógico que era para entrar uma outra pessoa, entendeu? Então aquilo tudo foi higienizado, foi tudo limpo para entrar uma outra pessoa. Por quê? Para entrar na Nova Jerusalém, você tem que estar limpo. Ah, mas e as pessoas aqui que são boazinhas, que são caridosas, que são mansas, que são puros de coração? Também, porque o nosso planeta é um planeta grosseiro. Nosso planeta é um planeta sujo. É um planeta que tem assassinatos, gente. É um planeta que tem guerras fratricidas, é muito sangue derramado. É um planeta que tem muito aborto, tem muita matança de animais, matadouros, granjas que degolam as galinhas, que matam o gado de choque. É um planeta que fede. Isso está lá no livro. É um espírito falando. O seu planeta fede a sangue podre. Precisa, inclusive, no seu planeta que exista as ibis, os urubus, os abutres, para comer as carniças deixadas com os abates. É um planeta onde todo mundo come todo mundo. Morde, mastiga, uns comendo os outros. Por isso a necessidade de se higienizar. Fica aí então um pedacinho para você ficar curioso e depois ler, ouvir a narração do livro. Você vai amar. Fica então cenas para o próximo capítulo. Quando a porta se fechou, que eu olhei um pouco para frente, que eu estava ali em êxtase, em choque, eu não via nada direito de tanto êxtase que eu estava. É que eu vi uma rampa linda em ouro, gente, ouro puro, igualzinho João
descreve no livro do Apocalipse. Mas aí vai ficar para a próxima. Um beijo no seu coração e eu estou esquecendo do presente, né? Tão animada para contar um trecho do livro que eu esqueci do presente. Está aqui a nossa garrafa de hoje. Viés preto e branco, ponto russo branco, pérolas em volta, né? Tampinha que sai também com viés. Fica então nossa garrafinha quadrada de presente para você. Eu achei muito bonitinho, muito delicado. Se você quiser, pode vir pegar a sua garrafa, tá bom? Um beijo.